E aí, rapaziada, tudo bem? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Primeiro lugar, vai aqui mesmo o vídeo na vertical mesmo, porque eu tô bem doente, né, cara? E parece que quanto mais de noite fica, pior é. Né? Uma sensação de cansaço, de desgaste, dor muscular, dor no olho. Então, para agilizar o processo, hoje vai ser um vídeo curto, eu prometo. A gente vai gravar dessa maneira mesmo, maneira meio porca, digamos assim, mas que espero sua compreensão aí do outro lado, visto as dificuldades e os problemas de saúde pelo qual eu atravesso. Tá certo? Explicações dadas, vamos lá, vamos falar do que foi nessa derrota do São Paulo pro Bahia por 2-1 lá na Fonte Nova. Em primeiro lugar, vamos ser bem categórico, tá? Em primeiro lugar, vamos aqui fazer uma explanação sem rodeios. É perfeitamente aceitável o São Paulo, desfalcado, perder do Bahia fora de casa. Na conjectura atual. O Bahia turbinado, com dinheiro de SAF, de investimento estrangeiro, com investimento do Grupo City, um Bahia que subiu de patamar e hoje tem um plantel, tem um elenco muito mais valioso do que o do São Paulo. Veja bem, tá? Eu não estou aqui falando, não estou aqui comentando que o time do São Paulo é um time para lutar contra o rebaixamento, como alguns colegas meus de profissão pregam, né? Mas a gente tem que tratar da realidade. A realidade hoje é que o Bahia é um time que está estruturalmente acima do São Paulo, em várias questões, em vários níveis de comparação. Mas, por um outro lado, galera, vamos tratar aqui de uma coisa bem óbvia, tá? Vamos ser aqui bem direto, tá? É aceitável o São Paulo perder para o Bahia, desde que esse time não tenha perdido pontos para o Sport em casa, desde que esse time não tenha perdido para o Mirassol em casa, desde que esse time não tenha empatado com o Cruzeiro, com o Fortaleza em casa, desde que esse time não tenha sofrido perda de pontos em jogos fora de casa onde ele teria que ter ganho, como o Ceará, por exemplo. O que nos faz fazer uma análise bem crua e realista dos fatos de que o Campeonato Brasileiro do São Paulo é irregular. O Campeonato Brasileiro desempenhado, disputado pelo São Paulo, praticado pelo São Paulo, é patético, é mediano, na conjectura de adjetivo da palavra mediano, que é medíocre, que é ruim, que é de deixar a desejar. O São Paulo deixa a desejar no Campeonato Brasileiro. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, e eu lembro muito bem que no jogo contra o Mirassol eu fiz uma postagem de teor humorístico, dizendo: esse time sente a falta do Zubeldia na beira do campo. É inegável para mim que o São Paulo sente a falta do seu treinador quando o seu treinador está suspenso. Só que o problema é que o seu treinador vive suspenso. O problema é que o seu treinador, já normalizamos uma questão do Zubeldia cumprir suspensão. Então hoje, mais uma vez, o que a gente viu foi reflexos de um time mal treinado, de uma escalação que parece que não houve um trabalho efetivo sobre os 11 que iam começar jogando no CT da Barra Funda, até ontem, né, até na sexta-feira, e passa uma ideia de catado, passa uma ideia de que o time do São Paulo, que estava em campo hoje, foi escolhido em cima da hora. De novo, a gente teve uma dobra de lateral para a esquerda que foi pavorosa, no sentido de que nem o Enzo Dias, nem o Wendel souberam jogar. O São Paulo, com 2 laterais de ofício no lado esquerdo, permitiu que o Bahia jogasse ali o tempo inteiro. Tivemos de novo uma atuação pavorosa do Cédric Soares, que, de novo, deixou a desejar, decaiu bastante o nível do Cédric Soares, e o primeiro gol do Bahia sai nas costas deles, num erro
que ele perde a bola no ataque, no contragolpe, não tinha ninguém, absolutamente ninguém cobrindo aquele lado. E eu já disse isso no jogo da Libertadores do meio de semana, que o Bobadilla peca por não cobrir esse espaço pela direita, algo que o Alisson faz, algo que o Marcos Antônio faz, o Bobadilla não faz. E parece que o Rogério Ceni prestou muita atenção na forma como o São Paulo joga, porque o Rogério Ceni soube exatamente jogar nessas deficiências do time de São Paulo, que são grandes, são várias, são inúmeras, né? É um time mal treinado, é um time que, mas tem não sei quantos desfalques, 12 desfalques, acho que chegou, né? Hoje acho que 13, né? Porque teve 2 jogadores suspensos, o André Silva e o próprio Alisson, então São Paulo deve ter batido a marca de 13, é um recorde, né? Desde o jogo com o Vasco no ano passado não tinha tantos jogadores suspensos não, tantos jogadores de desfalque, né? Tantos jogadores de desfalque, né? Enfim. Mas convenhamos que falta técnica, convenhamos que falta treino. São Paulo hoje não conseguiu encaixar a transição rápida de jogo, que é um dos pontos fortes da equipe. São Paulo hoje não conseguiu jogar na sua verticalidade, que é um dos pontos altos da equipe, né? Seja com o Lucas Ferreira, seja como foi na Libertadores no meio da semana passada, no Enzo Dias, que jogou de ponta, né? São Paulo hoje não conseguiu. São Paulo hoje caiu numa teia do Bahia em que ele não conseguiu explorar os espaços que o time baiano dava, né? No meu vídeo de intervalo, eu até elogio o time de São Paulo. Eu falo que o São Paulo conseguiu acertar o compasso ali no decorrer, na reta final do primeiro tempo. E de fato essa era a impressão que me dava. Deixando bem claro que se a sua proposta de jogo é reativa, e a proposta de jogo de São Paulo foi reativa, foi de dar campo pro Bahia, foi de montar, de jogar a partir da sua intermediária, da sua área, então, de certa maneira, você tem que mostrar pelo menos eficiência para ter uma solidez defensiva, de sua esquematização tática funcionar de fato, e uma eficiência de você ter uma ou duas jogadas, e veja bem, não precisa ser primoroso na saída de jogo, você não precisa ter uma saída de jogo primorosa, né? Você não precisa ter uma bola, na hora de recuperação de bola, uma transição de jogo primorosa, mas você tem que mostrar, você tem que desempenhar pelo menos uma ou duas vezes ali que você tem uma jogada. De certa maneira o São Paulo até mostrou com o Luciano. O Luciano volta fazendo aquele papel de segundo volante que o Oscar tanto faz, que o Alisson tanto faz, que o Marcos Antônio tanto faz, e numa jogada de contra-ataque o Luciano pega a bola, esquematiza a bola do campo de defesa do São Paulo e dá o passe para o Rian Francisco, que perde um gol inacreditável. Mas foi só. Foi um lance, um lampejo de astúcia do Luciano, com uma rara falha defensiva do Bahia ao longo da partida. E no segundo tempo tem o lance do pênalti, mas eu acho que não é tão assim um erro defensivo coletivo. É mais uma imprudência do Jean Lucas, que derruba lá o Lucas Ferreira, né? Mas foi só. São Paulo no segundo tempo volta a campo, e eu vi muitos colegas da imprensa no Twitter elogiando, nossa, o São Paulo voltou com uma disposição. Eu não vi. O que aconteceu foi um momento de apagão coletivo do Bahia, não é um apagão de defesa, porque foi um lance que originado no meio campo, em que o São Paulo perde uma chance, não tão clara quanto a do Rian Francisco, mas com algum perigo, mas com alguma que poderia acarretar num prejuízo para o Bahia. E a partir daí foi um show de horror, né? Primeiro, como eu disse, o lance do Cédric, uma partida pavorosa do Cédric, perde a bola no campo de ataque e não faz a recuperação, o Bobadilla não cobre, o cara cruza e o nosso amigo William José só tinha lá o Wendel, que é um tampinha, vamos ser sinceros, marcando, ele sobe em cima do Wendel, testa, faz 1 a 0 pro Bahia. O segundo foi uma imprudência pessoal do nosso colega Enzo Dias, que perde a bola, né?
São Paulo perde uma bola na intermediária, o Kaique, que tinha acabado de entrar em campo, consegue a infiltração na área, o cara passa pelo Sabino, mas acaba derrubado pelo Enzo Dias, pênalti marcado. Precisou até do VAR ali, né? Aliás, o VAR checou os 2 lances de pênalti, né? E lá no final do jogo, como eu disse, no pênalti tem o gol de desconto ali do São Paulo. Mas o São Paulo sem força, né? Entra lá o Luca, entra lá o Rodriguinho, né? Entra lá o Henrique do Carmo, esse aí já nos acréscimos, mas o São Paulo sem força, o São Paulo sem força coletiva para trabalhar a bola, o São Paulo sem força coletiva para superar o Bahia, né? Como eu disse, São Paulo está numa fase do campeonato que tem que abrir o olho. São Paulo está numa fase do campeonato que precisa ter prudência. São Paulo está numa fase do campeonato que ele tem que disputar os resultados com unhas e dentes. Ele não pode entregar resultados sem luta, sem disputa, sabe? Permitindo esse crescimento dos adversários do Campeonato Brasileiro e achar que está tudo bem, e achar que dane-se. Na Libertadores nós estamos bem, na Copa do Brasil estamos bem. São Paulo não está tão bem assim na Libertadores, São Paulo não está tão bem assim na Copa do Brasil. São Paulo pegou uma mosca morta chamada Náutico na Copa do Brasil, São Paulo pegou um monte de mosca morta na Libertadores. São Paulo não teve adversários à altura nessas 2 competições, coisa que ele vem pegando no Campeonato Brasileiro e vem deixando a desejar. Então, assim, como eu disse, o São Paulo precisa no momento negociar mais os resultados. O que a gente vê é um São Paulo que não negocia. Toma gol do Mirassol em casa e fica por isso mesmo. Toma gol do Bahia e fica por isso mesmo. Como eu disse, você perder para o Bahia fora de casa é um resultado normal, é um resultado compreensível, desde que você tivesse feito sua parte dentro de casa, você tivesse uma pontuação digna dentro de casa. Aí você pode até negociar resultados fora. O Bahia aqui é difícil, uma derrota, tudo bem. Mas o São Paulo perde para o Bahia fora de casa e perde ponto para Sport dentro de casa, perde ponto para o Mirassol dentro de casa, perde ponto para o Fortaleza dentro de casa, perde ponto para o Cruzeiro dentro de casa. A gente não sabe qual o real planejamento do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. O Zubeldia disse na coletiva depois do jogo contra o Tadieres, no meio de semana, que sim, estamos preocupados com o Campeonato Brasileiro. Só que jogos como o de hoje não passam essa impressão. Foi um São Paulo apático, foi um São Paulo até certo ponto pragmático, um São Paulo que não soube explorar suas qualidades e acentuou suas fragilidades. Foi um São Paulo que fracassou ali na tentativa de fazer um jogo reativo contundente, um jogo reativo proveitoso, de explorar a bola quando recuperasse ela. E como saldo final dessa tragédia grega, vamos dizer assim, a gente viu o que aconteceu. Os laterais que estavam mal na partida no primeiro tempo, dando sinais de desgaste, dando sinais de que o Bahia tinha manjado o esquema São Paulino. Então seria prudente o auxiliar, porque o técnico, claro, estava suspenso de novo, né? É impressionante isso, né? Agora, precisa ver, né, de certa maneira. Opa, peraí, pronto. Começou a cair aqui. Mas precisa ver, desculpa, tá? Precisa ver até que ponto São Paulo vai começar a se levar mais a sério a disputa do Brasileirão. Até que ponto o São Paulo vai levar essa disputa a sério, né? Eu acho que o torcedor São Paulino está cansado de ver partidas do Campeonato Brasileiro sendo tratadas com um certo tom de desprezo. Porque a impressão que passa pra gente é isso. É o São Paulo desprezando uma competição. O São Paulo está desprezando o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não se importa com o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. A impressão que está é isso. Ninguém está cobrando o Zubeldia internamente por resultados do Campeonato Brasileiro. Ninguém está cobrando o Zubeldia internamente pelas suas constantes suspensões. Ninguém está cobrando os jogadores por um desempenho abaixo da média. Então, São Paulo precisa começar a levar o Campeonato Brasileiro com mais seriedade, a levar o Campeonato Brasileiro com mais seriedade, com mais afinco,
Jogos como o de hoje, a partir do momento que você adota uma postura reativa, que você escolhe estrategicamente, dá espaço para o adversário para jogar a partir da sua intermediária, você precisa ter uma definição tática muito bem definida, e o São Paulo não tinha. Lucas Ferreira basicamente não subia, na esquerda foi um desastre, porque diferente do jogo contra o Tadieres, dessa vez o Enzo Dias e o Wendel se revezaram no papel de lateral, não jogaram de forma tão fixa, foi um desastre. Foi um desastre. São Paulo hoje foi um desastre. Foi um desastre. E o resultado, sejamos sinceros, foi até enganoso, porque era para o Bahia ter ganhado demais. Porque aqui não é um canal para falar de Bahia, mas me pareceu o Bahia também com um pouco mais de objetividade, né? Faltou um pouco de objetividade para o Bahia para conseguir ampliar esse resultado. Então, assim, é preocupante, é preocupante. São Paulo vai para a parada, independente do resultado contra o Vasco nesse jogo da semana que vem. São Paulo vai para a parada do Mundial de Clubes numa situação bem desesperadora no Campeonato Brasileiro e pode entrar numa espiral que talvez não dê para sair. Talvez não dê para sair. Então é preciso todos lá dentro olharem com um pouquinho mais de carinho para o Campeonato Brasileiro. Tá? Esqueçam Copas, esqueçam a desculpa das campanhas nas Copas, de certa forma, justificarem a manutenção do técnico. Aqui eu não estou falando de demissão ou permanência do Zubeldia, isso é outro debate, isso é debate para outro vídeo. Tá? Mas algo precisa ser feito, orelhas precisam ser puxadas, e a gente espera que isso aconteça o quanto antes. Tá certo? Beijo do Gordo, tá? Se inscreva no canal, compartilha com toda a sua coletividade São Paulina, tá? Tá aqui o QR Code na tela, ajuda a gente, faça Pix, tá? Vire membro do canal, como recompensa você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers, né? Lá no WhatsApp, ajude o Avante Meu Tricolor, seja com engajamento, seja financeiramente. O jornalismo independente precisa de você para continuar crescendo, para a nossa dedicação continuar sendo total a esse projeto. Desculpa o tom de voz, desculpa o aspecto, mas gripe é gripe, tá bem difícil, tá? Tchau, a gente volta a qualquer momento com mais informações.